noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos falar então hoje recapitulando, na verdade, daquele material que eu postei lá na plataforma. Eu vou colocar esse resumo lá para vocês também, que eu achei ele bem interessante. Vou passar para vocês aqui então os 5 princípios básicos da administração pública, os quais são o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, princípio da publicidade e princípio da eficiência. Bacana! Alguns autores nos trazem diversas definições baseados, logicamente, todos do entendimento deles da Constituição Federal para cada um desses. Nós vamos nos deter a falar especificamente do que está na Constituição Federal, o objetivo de cada um desses princípios e qual a finalidade deles. Eu queria que vocês estivessem atentos, porque aqui a gente vai ter algumas informações bem preciosas. Vamos começar? Olha só, no princípio da legalidade, a gente começando aqui falando sobre a Constituição Federal, né? A Constituição Federal consagrou o princípio da legalidade no inciso 2º, tá? Do artigo 5º, no qual diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e à propriedade, nos seguintes termos: ninguém deve ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Aí a gente vai perceber que o que está escrito é fantástico. Se todos nós brasileiros cumpríssemos a Constituição no sentido dos princípios da legalidade, certamente nós teríamos um país um pouco mais justo. O que você acha disso? Pensa, depois a gente conversa sobre isso. O objetivo desse princípio é beneficiar os interesses da coletividade como um todo, o que é o objetivo principal de toda atividade administrativa, que é o quê? Trazer benefícios à população. Qual é a finalidade desse princípio? Evitar que os agentes públicos ajam com liberdade sem seguir as normas especificadas em lei contra a coletividade e desviando-se dos interesses coletivos. Perfeito? Qual é o segundo princípio, então? O da impessoalidade. O que é que ele fala para a gente? As previsões da impessoalidade está expresso lá na investidura dos concursos públicos e dos processos de licitação, muito bem citados no artigo 37 e no artigo 100 da Constituição Federal, onde o objetivo desse princípio é a neutralidade e a objetividade das ações administrativas no regime político, o que tem como objetivo principal o interesse público. No princípio da impessoalidade, os atos e provimentos administrativos são imputados ao órgão ou entidade e não ao funcionário que praticou tal ato administrativo. Exige que os atos administrativos sejam praticados sempre com a finalidade pública, não podendo o administrador criar outro objetivo ou praticá-lo no interesse próprio ou no interesse de terceiros. Será que os nossos prefeitos, os nossos deputados, os nossos vereadores conhecem e aplicam esse princípio? O que é que você acha? Como é que é aí no seu município? Pensa, eu queria que você estivesse atento e a gente conversasse sobre isso na nossa próxima aula, que a gente vai ter provavelmente uma aula presencial, uma aula online, onde a gente vai poder trocar algumas figurinhas sobre as atividades dos serviços públicos que geram aí nos nossos municípios, ok? E qual a finalidade do princípio da impessoalidade? Olha que coisa fantástica! Evitar que os agentes públicos beneficiem alguém ou si mesmo, ou prejudiquem pessoas que não são do seu agrado.
Este princípio veda a prática de atos administrativos desvinculados do interesse público, que visa atender o interesse pessoal ou privado, né? Para proteger alguém ou prejudicar alguém, os agentes públicos. Isso significa que caracteriza desvio de finalidade e compromete a validade dos atos anteriormente descritos. Perceberam? Então, esse é um princípio muito interessante e que a gente consegue ver muitas falhas, muitas aberturas em todos os nossos municípios com relação a isso. Não só nos municípios, mas nos nossos estados e na federação também. Vamos seguindo. Princípio da moralidade. Gente, aqui é fantástico. Eu vou citar para vocês o que Immanuel Kant disse para a gente sobre esse princípio. Escutem bem, coloquem, pensem a respeito disso para vocês verem que coisa mais linda que esse cara definiu para a gente. Duas coisas povoam a mente com admiração e respeito, sempre novos e crescentes. Quais são essas duas coisas? O céu estrelado por cima e a lei moral dentro de nós. Olha o que esse cara falou. Esse cara transformou as coisas mais lindas que existem hoje no planeta, que também, ao meu ponto de vista, é o céu, né? Trazendo isso e comparando isso à moral que nós devemos ter em nós mesmos, quanto mais como agentes públicos, não é verdade? Vamos lá, então o que a Constituição fala para a gente a princípio do princípio da moralidade? O princípio da moralidade é explicitado no direito brasileiro em duas passagens na Carta Magna, ou seja, na Constituição. No caput do artigo 37, como o princípio da administração pública, e no seu inciso, não sei nem que número que é esse aí, vamos ver aqui, 73, do artigo 5º, que fala sobre a ação popular. Beleza? E o objetivo? O objetivo é o seguinte: a moralidade administrativa é o princípio segundo o qual o Estado define o desempenho da função administrativa segundo uma ordem ética acordada com valores sociais prevalentes e voltada à realização dos seus fins, ou seja, o objetivo do princípio administrativo da moralidade é o quê? É mostrar a ética, é fazer com que todos ajam dentro de uma ética, tá? E a finalidade dele é fazer com que o administrador tenha um comportamento ético, jurídico adequado. Este princípio está associado à honestidade. Veda condutas que são eticamente inaceitáveis e transgressoras do senso moral da sociedade, a ponto de não comportarem com condescendência. A moralidade administrativa abrange padrões objetivos de condutas exigíveis do administrador público, independentemente da legalidade das efetivas intenções dos agentes públicos. Ou seja, esse cara precisa agir com moral, essência e ética. Baseado em quê? Baseado na lei do serviço público. Ok? Princípio da publicidade. Gente, aqui também é outra coisa fantástica. Olha só, a Constituição refere expressamente para a gente a publicidade, que diz o seguinte: ora como princípio, ora como bem jurídico, em diversas passagens. No artigo 5º, no inciso 60, a lei pode restringir a publicidade dos atos processuais quanto à defesa da intimidade ou do interesse social exigir, tá? No artigo 5º, no inciso 10º, ele diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano moral ou moral decorrente de sua violação. Olha que bacana! E aí, eu trouxe um pensador para falar para a gente um pouquinho o pensamento dele sobre habeas data. Tá? Como bem definido por esse cara aí, o Di Pietro, ele fala para a gente que o habeas data é o remédio constitucional para promover a publicidade dos atos de governo
e administrativos, que gerem armazenamento de informações privadas e íntimas do cidadão. Essa publicidade, portanto, restringe-se à informação do próprio requerente, mas não pode ser conteúdo de informação coletiva. O que é isso aqui? Vamos traduzir essas paradinhas de sucesso aqui. Ou seja, eu tenho algum processo que está rolando na justiça, tá? Eu tenho, pelo habeas data, o direito de saber tudo o que está sendo falado naquele processo contra mim, tá? Ou seja, o habeas data, como vocês já devem ter ouvido falar do habeas corpus, né? Habeas corpus significa liberdade do corpo, ou seja, você vai dar liberdade àquele indivíduo que está encarcerado ou preso ou em qualquer tipo de situação nesse sentido. O habeas data significa informação livre, mas essa informação livre não é para qualquer um. Por quê? Porque ela também deve privar o direito da sua intimidade, da sua privacidade, tá? Então, assim, você sendo o dono das informações, ou seja, falando sobre você, você tem o direito de saber sobre eles, ok? O objetivo é o quê? É a transparência das atividades públicas, na qual os administradores possam ter conhecimento dos atos, no qual os administrados, ou seja, nós, possamos ter conhecimento do que os administradores públicos estão fazendo com as nossas informações e com os nossos nomes. Entenderam? E qual é a finalidade? A finalidade é a visibilidade da gestão pública como fator de legitimidade, proporcionando consenso, adesão, fiscalização, controle, democratização, aproximação entre o Estado e o indivíduo, fazendo corresponder as políticas oficiais e as demandas sociais, eficiência, reformulação das relações entre o administrado e o administrador, orientação social, educação, informação do devido processo legal, garantia do bom funcionamento do Estado e dos direitos dos administrados e, principalmente, um instrumento que verifica os princípios como legalidade, moralidade, proporcionalidade, imparcialidade e impessoalidade. Beleza? Essa é a finalidade do princípio da publicidade. Finalizando, não menos importante, a gente vai falar agora sobre o princípio da eficiência. O princípio da eficiência significa que toda ação administrativa tem que ser de bom atendimento, rapidez, urbanidade, segurança, transparência, neutro e sem burocracia, sempre visando o quê? A qualidade. Ei, peraí, isso acontece aí no serviço público da sua cidade? Pensa aí, a gente conversa depois sobre isso. Quero ouvir você, tá? Beleza. E aí ele continua. A eficiência deve ser entendida como medida rápida, eficaz e coerente do administrador público, no intuito de solucionar as necessidades da sua coletividade. Ou seja, ele tem que ser rápido, ágil, para proporcionar para você e para mim, como cidadãos, o que a gente precisa do serviço dele, certo? Mas é isso que acontece? Me diz aí, tá? Olha só, ele continua. Nada justifica qualquer procrastinação. Aliás, essa atitude do agente público pode levar o Estado a indenizar os prejuízos que o atraso possa ter ocasionado ao interessado num dado desempenho estatal. Certo? Então, vou clarear isso aqui. Você precisa de uma informação da sua prefeitura ou de algum órgão municipal para você fechar algum negócio que seja de suma importância para você. E aí, aquele órgão público te enrola e não te entrega o que você precisa dentro do tempo que você precisa, tá? É lógico, tem que ser visto os tempos legais para poder dar essas respostas de todos os processos. Mas suponhamos que esse
esse administrador público atrasou aí 15 dias depois do prazo máximo dele. E eu perdi o negócio. Eu posso pegar essa informação com a data que foi, documentado pela minha perca do negócio, e entrar na justiça contra esse indivíduo? Não, contra o Estado, ou seja, o município ou o Estado, depende de onde eu vou estar sendo agregado aí, de onde eu vou estar necessitando. E a partir daí, eu posso e tenho o direito de entrar com essa ação. E a possibilidade de ganhar, ela é imensa. Agora, você vai ganhar. Mas se o cara demorou uma eternidade para te pagar, para te dar uma informação, imagina para te pagar, né? Nosso Estado é bem moroso nessas questões. Melhorou muito, mas ainda continua moroso. Vamos lá. E qual é o objetivo, então, do princípio da eficiência? É satisfazer as necessidades coletivas de um regime de igualdade dos usuários, ou seja, a utilização dos melhores meios sem se distanciar dos objetivos da administração pública, atingindo a satisfação das necessidades coletivas. O administrador deve estar atento para a objetividade do seu princípio, sob pena de incorrer em arbitrariedades. Ou seja, esse cara tem que ser ágil no que ele faz. Ele tem que prestar um serviço de qualidade. Ele precisa te tratar com respeito. É muito fácil a gente ver naqueles órgãos públicos. Desacato ao servidor público pode levar de 6 meses a 3 anos de reclusão, conforme lei tal, não sei das quantas. Mas eu nunca vi esse princípio da eficiência pregado em nenhum órgão público. Você já viu? Pensa comigo e vamos aí. E qual é a finalidade então da eficiência? A finalidade desse princípio é a escolha da solução mais adequada ao interesse público, de modo a satisfazer plenamente a demanda social. A administração pública deve empregar meios idôneos e adequados ao fim pretendido, não mais e nem menos. Ok? Pessoal, eu falei aqui dos 5 princípios, sempre mostrando o serviço público, as deficiências que nós temos no nosso serviço público. Professor, por que você fez isso? Eu sou servidor da prefeitura, eu sou servidor do Estado, você está falando mal do meu serviço. Eu quero lembrar vocês que eu também sou servidor público, tá? O que eu estou querendo mostrar para vocês é que nós, como servidores públicos, não podemos seguir esses exemplos que os nossos colegas estão deixando claro para todos aí de fora, tá? E com isso, utilizarmos das legislações que nós temos, respaldando-nos para que a gente seja eficiente, para que a gente seja um agente de publicidade, para que a gente haja com moral, para que tenhamos impessoalidade e que tratemos a todos dentro da legalidade. Ok? Gente, forte abraço para vocês, fiquem com Deus, um beijo no coração. Tchau!